Em algum lugar no fundo do Oceano Atlântico, existe uma boneca de porcelana sem cabeça. Ela pertenceu a uma criança que estava a bordo do Titanic na noite de 14 de abril de 1912. Pesquisadores a encontraram durante uma expedição aos destroços, sozinha, no sedimento, a 3.800 metros de profundidade, no escuro absoluto. A criança que a carregava nunca voltou para buscá-la. Isso é o que existe lá embaixo. Não apenas metal enferrujado, não apenas um navio famoso, mas os rastros de 2.224 pessoas que embarcaram acreditando que chegariam em segurança do outro lado do oceano. O que os pesquisadores encontraram naquele fundo vai mudar a forma como você pensa no Titanic. Porque a história que te contaram até hoje é só sobre a superfície. O Titanic afundou na madrugada de 15 de abril de 1912. Levou menos de 3 horas para desaparecer completamente. Mas ele não chegou ao fundo inteiro. No meio da descida, a pressão foi demais. O navio se partiu em 2. A proa e a popa foram ao fundo em trajetórias diferentes, pousando a quase 600 metros de distância uma da outra. A proa é a parte mais reconhecível, relativamente preservada, com as janelas do convés ainda no lugar e os corrimãos de bronze brilhando sob a luz dos submarinos. Do lado de fora, parece que o navio poderia ainda navegar. A popa é outra história, completamente destruída. O impacto foi tão violento que virou um campo de destroços, metal retorcido, estruturas colapsadas, peças espalhadas por hectares de oceano. Difícil acreditar que já foram o mesmo navio. E foi nesse campo de destroços, entre os 2 pedaços, que a boneca foi encontrada. No meio do caos, ela estava intacta, esperando. Ela não estava sozinha. Espalhados por quilômetros de fundo oceânico, existem milhares de objetos. Sapatos de couro posicionados em pares, exatamente como se alguém tivesse acabado de tirá-los para dormir. Relógios com o ponteiro parado no momento exato em que a água entrou. Malas com roupas ainda dobradas dentro, como se estivessem esperando para serem desfeitas num hotel que nunca foi alcançado. Frascos de perfume com o líquido ainda preservado, selados pelo oceano como uma cápsula do tempo. Pratos da White Star Line com o brasão ainda visível. Garrafas de vinho que nunca foram abertas. O fundo do oceano nessa profundidade tem temperatura próxima de 0 e praticamente sem oxigênio. Isso preserva certos materiais de formas que desafiam qualquer expectativa. Mais de um século depois, você consegue ver o reflexo dos talheres de prata sob a luz do submarino. Cada objeto pertenceu a alguém. Cada objeto carrega uma vida que foi interrompida. Assim como aquela criança que dormia abraçada à boneca e nunca chegou ao outro lado do oceano. Mas tem uma coisa sobre esses objetos que ninguém te conta. E quando você souber, vai mudar tudo. Pensa por um segundo. Você acabou de ouvir sobre sapatos, sobre relógios, sobre malas, sobre uma boneca. Mas percebeu que faltou alguma coisa? Não existem corpos. Nenhum. Em mais de 100 anos de expedições, nenhum pesquisador, nenhum submarino, nenhuma câmera encontrou qualquer vestígio humano. E isso não é porque os corpos foram removidos. É porque eles simplesmente deixaram de existir. A pressão naquela profundidade dissolve o cálcio dos ossos ao longo de décadas. Os tecidos moles desaparecem em anos, com a ajuda de bactérias e organismos do fundo do oceano. O que sobrou das 1.500 pessoas que morreram ali foi consumido pelo próprio oceano, lentamente, em silêncio. Os sapatos sobreviveram.
Os relógios sobreviveram. A boneca de porcelana sobreviveu. Mas as pessoas que os usavam não deixaram nenhum rastro. O couro durou mais que os ossos. A porcelana durou mais que a carne. É isso que torna o Titanic diferente de qualquer outro naufrágio da história. Os objetos estão lá. As pessoas não. E aqui vem algo que vai te deixar desconfortável de um jeito diferente. A área total dos destroços cobre cerca de 26 quilômetros quadrados. Os submarinos conseguem cobrir uma fração disso por expedição. Existem seções inteiras do navio que nenhum olho humano, nenhuma câmera, nenhum equipamento jamais viu desde a noite do naufrágio. Compartimentos fechados, cabines de passageiros com as portas ainda travadas, áreas soterradas sob décadas de sedimento. Ninguém sabe o que está lá dentro. Ninguém sabe quais objetos ainda esperam intocados no escuro. Quantas bonecas mais existem lá embaixo que ninguém jamais vai encontrar? Quantos relógios parados? Quantas malas? Quantas histórias estão guardadas em partes do navio que talvez nunca sejam alcançadas? Essa pergunta não tem resposta. E talvez nunca tenha. Porque o Titanic está desaparecendo. E mais rápido do que qualquer um esperava. Uma bactéria descoberta em 2010, batizada de Halomonas titanicae, está literalmente comendo o metal do navio. Ela forma estalactites avermelhadas que crescem pelo casco e pelas estruturas, dissolvendo o ferro lentamente, tonelada por tonelada, ano após ano. Pesquisadores estimam que em algumas décadas, talvez 50 anos, talvez menos, o que restou do Titanic vai colapsar completamente. A proa que ainda parece um navio vai virar pó. Os objetos que sobreviveram mais de um século vão ser engolidos pelo sedimento para sempre. O navio que afundou em 1912 está afundando de novo. E desta vez não vai sobrar nada. Nem os sapatos, nem os relógios, nem a boneca. É por isso que existe um debate que não tem resposta fácil. O que fazer com o Titanic? Alguns querem continuar explorando, retirar objetos antes que desapareçam para sempre. Outros defendem que o local deve ser tratado como o que realmente é: um cemitério. Um lugar onde mais de 1.500 pessoas morreram e cujos rastros, mesmo que dissolvidos pelo oceano, ainda estão lá de alguma forma. Em 2012, 100 anos depois do naufrágio, a Unesco incluiu o Titanic na lista de patrimônios subaquáticos protegidos, não como um navio, como um memorial. E lá embaixo, no escuro, a 3.800 metros de profundidade, uma boneca de porcelana sem cabeça continua no mesmo lugar onde foi encontrada. No mesmo lugar onde uma criança a deixou na noite de 14 de abril de 1912, sozinha, no silêncio absoluto, esperando por alguém que nunca vai voltar. Se esse vídeo te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem uma história assim, verdadeira, esquecida e muito mais impactante do que qualquer ficção. E me conta nos comentários. Você acha que o Titanic deveria ser explorado ou preservado como memorial?